Olá a todos! Estamos de novo aqui no nosso programa Infância em Foco. Eu sou a Clarissa Aires, pediatra. Eu sou Raquel Vargas, gastropediatra. E hoje o tema que nós vamos abordar, né, Raquel, é referente a esse período aí que a gente está vivendo de primavera-verão, que é quando os dias de calor começam a ficar mais comuns. E junto com o calor vem também os mosquitos, né? Então, assim, com que idade que a gente pode começar a usar repelente? Que tipo de repelente é mais adequado? São essas coisas que a gente vai comentar com vocês hoje. Então, falando sobre as picadas dos mosquitos, dos insetos, né? Uma das primeiras coisas que a gente fica na dúvida é a partir de que idade poder usar. A gente sabe que nos primeiros meses existe toda a proteção física mesmo, né? Os mosquiteiros, né, as telinhas. E hoje em dia já existem repelentes que a gente pode usar em geral a partir dos 3 meses de idade, né, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Às vezes varia um pouco de produto para produto. E o que é importante, aqui a gente até está com o documento científico da Sociedade Brasileira de Pediatria, que depois a gente vai deixar em anexo, avaliar o princípio ativo, né? Aqueles que têm a icaridina, geralmente, depende da marca também, porque isso varia, são aqueles que a gente já pode usar a partir dos 3 meses de idade. Perfeito. Só lembrar a forma de utilizar esses repelentes também, né? Que nos bebês muito pequenos, então esses a partir de 3 meses, alguns rótulos falam em 2 meses, a gente pode usar o repelente na pele, mas no máximo uma vez ao dia, e a gente tem que cuidar para não aplicar nas mãos e no rosto. Nas mãos, porque a criança então 2, 3 meses, que ela começa? A fase oral. O que é a fase oral? Começa a colocar as mãos na boca, né? E o repelente, diferente do hidratante, por exemplo, o hidratante não tem problema nenhum a gente aplicar por tudo, mas o repelente, ele é um produto que não é adequado, assim, e que ele, exatamente, a função dele é não ser absorvido pela pele, diferente do hidratante, que é absorvido pela pele e não fica ali disponível para que a criança engula, né, aquele produto. Então, o repelente, como ele é para repelir o inseto, ele fica ali na barreira da pele e ele pode, sim, ser um agente nocivo para a criança se for ter contato com a boca. E o rosto, pelo mesmo motivo, é uma pele muito, muito, muito sensível, então a gente procura não aplicar. Então, escolher os lugares certinhos para aplicar, onde a pele está exposta, obviamente que se tem a roupa é um repelente físico, né? E não precisaria aplicar por baixo da roupa, somente onde a pele desse bebê está exposta. E lembrando, Clato, falando sobre as regiões, às vezes até o pezinho. O pezinho, ao mesmo tempo que vem bastante mosquitinho, muitas vezes a gente também coloca bastante na boca, né? Então tem que cuidar se o bebê está nessa fase, né? E ainda falando em proteção mais mecânica, mas aí isso é dica de mãe, sem tanto embasamento científico sobre, mas nos primeiros meses o que a gente usava com a Aurorinha eram aqueles adesivos de citronela, que a gente colocava, vai passear no carrinho, colocava no carrinho mesmo, ou em alguma parte da roupa, quando a gente ia para áreas expostas e ainda não podia usar o repelente. Então, era uma das formas que eu notava que ajudava um pouco nesse processo também. Perfeito. Outra dica que ajuda os pais, e eu costumo falar bastante sobre isso, tanto para aqueles que ainda não podem usar repelente, como os que já podem, mas a gente sabe que no começo é só uma vez por dia, e às vezes tem locais, se a criança mora mais pro meio rural, perto de áreas que tem água, vai ter mais inseto, né, mais mosquito. É o uso daqueles repelentes para tecido. Então, onde que a gente encontra isso? Hoje já tem marcas, esses dias eu fui na farmácia e vi que uma marca que produz repelente infantil, ela já tem um repelente para tecido, mas onde a gente encontra é nessas lojas de caça e pesca, né? Que a gente pode borrifar, por exemplo, no mosqueteiro, nas cortinas das janelas, né? Ao redor ali do bercinho. Então, locais que eu vou conseguir repelir os mosquitos, mas que esse produto não entra em contato com a pele do bebê,
né? E lembrando que aqueles produtos tipo aerossóis para colocar na casa ou aqueles de tomada não são indicados no momento que o bebê está no ambiente pelo risco da inalação desses produtos, né? E isso tudo a gente está falando sobre o que a gente faz para proteger esse bebê, né? Essa criança, mas aí vem outro lado, pronto, picou, o mosquito picou e começou a fazer lesão, né? Quando que a gente passa alguma coisinha ali, quando que a gente precisa fazer algum tratamento diferente, pensando nessa picada do mosquito? É uma ótima pergunta, porque a gente tem muitas crenças populares, né? Muita coisa. Passa babosa, passa uma pomadinha lá que tem antialérgico. E a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Primeiro, entender se essa criança é alérgica ou não. Porque se for uma picada que ficar aquela bolinha, que é uma pápula, pequenininha, sem grande hiperemia, sem grande prurido, coceira da criança, a gente só hidrata a pele dessa criança e isso vai passar espontaneamente. Agora, se eu tenho aquela criança que ela é mais alérgica, que ela tem o que nós chamamos de prurigo estrófilo, que é a alergia picada de inseto, onde se forma uma pápula, uma bolinha muito grande, coça muito, ou ainda surgem outras, né, pápulazinhas em outras regiões, aí essa criança talvez precise de um tratamento que é com um antialérgico tomado, então ingerido via oral. Normalmente antialérgicos tópicos, que são essas pomadas comuns que a gente vê serem receitadas nas farmácias, elas não são indicadas porque elas podem inclusive exacerbar a lesão. E em alguns casos, né, associando esse tratamento via oral do antialérgico, é passar daí uma pomadinha de corticoide tópico mesmo, mas que também tem que ser prescrito, indicado certinho pelo médico, né, porque existem várias potências desse corticoide e isso depende da região, depende da idade da criança para ser avaliado melhor, né? E por um curto período de tempo sempre, né? Então realmente pode ser usado, mas acho que sempre consultar o seu pediatra para saber qual e por quanto tempo. E finalizando sobre essa parte de medicações, a gente sabe também que, então, o principal tratamento é um antialérgico via oral, depende do caso, depende da lesão, dependendo também alguma pomadinha tópica de corticoide, e o corticoide via oral, mais comum que a gente conhece, né, esse nome prednisolona, né, na grande maioria das vezes ele não é indicado, né, a gente sabe que um antialérgico adequado, junto com essa pomada tópica, já vai fazer o tratamento que precisa, e a gente não precisa ir além. Eu falo na grande maioria das vezes porque a gente tá falando aqui de reações locais de picada de inseto, né? E reações alérgicas graves, como a anafilaxia ou outras, aí é outra história. Outro assunto, exatamente. Então é isso, é o antialérgico tomado, eventualmente a pomadinha de corticóide, hidratante na pele, lembrando hidratantes sem perfume, do tipo emolientes, que são hidratantes para pele sensível, né? Sem outras medicações, sem automedicação. E cuidado, né, Raquel, só pra gente finalizar, porque se a criança coça muito, essa lesão pode infeccionar, que é o famoso impetigo. Então, se aquilo tá demorando para passar, começa a virar uma feridinha, procura realmente o teu pediatra, porque pode precisar de algum outro tipo de tratamento. E falando sobre o impetigo, o que ele faz são casquinhas, crostinhas, a gente chama crostas melicéricas. Então começa a fazer em cima da lesão do mosquitinho, casquinhas amareladas que às vezes saem secreção, e aí sim é importante a avaliação, pensando que em alguns casos, se infectado, precisa de algum tipo de antibiótico também. É isso aí, obrigada a todos pela atenção, nos vemos no próximo Infância em Foco. Tchau, tchau!